Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link tá aqui embaixo na descrição. Uma das coisas que aconteceram ao longo desses 20 anos e que a gente ficou muito abalado foi a perda do Bussunda, Sim, naquelas sim. circunstâncias Copa de de Copa 2006. do Mundo, que ele fazia ali um personagem que imitava o Ronaldo e Ronaldo, tal. E tinha ali o... Qual que era o time lá? O Tabajara Futebol Clube. Cara, e de repente, do nada, uma coisa assim que, às vezes, né, cara, uma pessoa pega uma doença, fica doente, vai definhando, e você vai já meio que esperando que aquilo pode acontecer. Mas não foi o caso, era um cara que ele era extremamente popular, extremamente carismático, que todo mundo parecia adorar, dizia-se uma pessoa maravilhosa. E, pô, no fim era seu amigo, o cara tava ali trabalhando com você diariamente. Como é que foi pra você esse momento? Como que você recebeu? Você lembra como que você recebeu essa informação, enfim? Sim, isso foi um choque absurdo. Eu tava na Copa, né? Copa de 2006, eu tava na Copa com ele. Na Alemanha, né? Na Alemanha tava eu, ele, Beto Silva e o Cláudio Manuel. Eram os quatro do grupo que foram para essa Copa. E assim, porra, o Bussunda não estava definhando nem coisa nenhuma. Uhum. O Bussunda, assim, ele tinha alguns problemas que eram crônicos, né? Ele tinha asma, né? Obesidade, era um cara sedentário, né? Entendeu? Gostava de jogar uma peladinha, mas assim, só pelada não conta como atividade, né? Sabe? O legal da pelada não é jogar, não é o pós ali, e as pessoas resenha. falam assim, porra, sabe? Tem gente que não tá fazendo nada, fala, não, vou jogar uma peladinha pra me movimentar, acaba se contundindo. Porque tinha um amigo meu que falava muito bem assim, falava assim, pelada não é exercício, pelada é prêmio para quem faz exercício. Porque eu até hoje jogo pelada e eu nunca me contundi, entendeu? Agora, todo mundo que tá parado e resolve jogar uma pelada, Vai se machucar, na segunda-feira tá embutido, tá no departamento médico, né? Entendeu? E aí o que acontece? Aí o Bussunda, ele além da obesidade e tal, porra, ele tinha algum problema, aquilo resultava num problema de coração, que ele estava o tempo todo ali cuidando, tomando remédio, não sei o que e tal. Então, ele estava num momento, inclusive, que ele percebeu que havia um problema, tanto que ele várias vezes ele falava assim, né, eu estou na mórbida. Ele estava com obesidade mórbida e aí ele reduzia um pouco a dieta dele para voltar para um nível aceitável, né? E ele fazia sempre isso, principalmente quando ele ia viajar. Ele baixava para poder comer para caralho durante a viagem. E quando a gente foi fazer essa cobertura, de alguma maneira ele estava caminhando na praia, enfim, ele estava estava começando a se cuidar. Só que a conta era muito alta, sabe? E quando a gente foi para cobrir a Copa do Mundo, o que acontece é que a gente passava horas na rua fazendo matérias e tudo, sabe? Era um trabalho muito intenso, comendo mal, né? Porque não dá para você sempre ir procurar um restaurante saudável. Ele, na verdade, não era muito dessa comida saudável, era mais da comida heavy. E lá, cara, a oferta assim na rua, na época da Copa, era uma comida de fanfest, né? Era linguiça, cerveja pra caramba, não sei o que. A gente comia, mas era por aí que a gente comia. Então, quer dizer, era um período de muito trabalho, de pouca atividade física, de uma alimentação desregrada, e ele já tinha uma situação de saúde meio frágil, cara, a gente não percebeu. E se ele percebeu, ele não contou. E ele, inclusive, teve uma vez que a gente teve um problema na equipe, que o nosso figurinista, ele estava o tempo todo de camisa de manga comprida, e tava um calor do caralho. E o Marcinho sempre de camisa comprida, camisa de manga comprida. A gente, porra, cara, Marcinho, você não tá sentindo calor, não? Sei que. Aí, quando ele mostrou, ele tinha feito uma ferida, não sei se foi um bicho que mordeu, sei que e tal, uma ferida que estava
ficando horrível no braço, e que ele botou aquilo para disfarçar, até que chegou um dia que ele começou a ter febre, aquilo tinha infeccionado pra cacete, ele foi no hospital e quase amputaram o braço do cara. Caralho. Entendeu? Aí ele ficou lá internado não sei quantos dias no hospital. A gente perdeu até o figurinista. O cara que foi para tratar de internet, redes sociais, virou figurinista. Falou, pô, meu irmão, resolve aí. Tu vai carregar as roupas para lá. Enfim. E aí a gente teve uma conversa no grupo e falando assim, cara, olha, a gente não pode ficar escondendo doença. Porra, a gente tá, um grupo aqui é uma equipe, é uma missão de guerra aqui. A gente tem que estar atento para ver o que pode acontecer. Se acontecer alguma coisa, a gente tem que estar, né, ligado e tal. Aí o Bussunda falou assim, rapaz, isso aqui é a Copa do Mundo. Porra, tu acha que se eu tiver um probleminha, eu vou falar para vocês me botarem no hospital e eu perder o próximo jogo? Vocês estão malucos. Então, quer dizer, se ele sentiu alguma coisa... Ele não falou. Ele moitou. Aí a gente um dia foi... Aí um dia o que aconteceu? Naquela Copa, a Argentina deu uma goleada de... 6, né? Acho que foi na Sérvia. Acho que foi isso. Porra, Messi jogou muito. Então, e esse dia... Que memória, hein, cara? Esse dia que aconteceu... Sérvia e Montenegro. As cenas do Bussunda foram menores, mais curtas, assim, a diária dele. E aí ele saiu e foi para uma fanfest para ver esse jogo. Porra, um jogo incrível, né? Gol pra caralho, e cada gol o cara tomava mais uma e comia, não sei o que e tal. Enfim, o cara passou a tarde como queria, né? Vendo jogo pra caralho, um jogo maravilhoso, tal, bebendo cerveja, comendo linguiça, que ele falava, o porco me tira do sério. Então, a gente encontrou com ele no final da tarde, a gente falou, a gente tá indo agora almoçar. Assim, que, porra, cara, nem acabei de almoçar, comi pra caralho. Eu tô indo pro hotel, vou dar uma descansada, eu tô até passando meio mal. Aí ele foi pro hotel, a gente foi, almoçou. Quando a gente voltou, tinha uma galera que acho que uns americanos que queriam jogar uma bola. O nosso produtor conversou com os caras e armou da gente jogar uma peladinha. Uhum. Aí a gente ligou pro Bussunda, perguntar se ele queria jogar bola também. Ele falou, pô, não, lógico, pelado, tô dentro, isso aqui. A gente foi jogar bola e durante o jogo ele começou a não se sentir muito bem. Aí pediu para ir pro gol. A gente, porra, Bussunda no gol, estranho. Aí o Bussunda foi pro gol. Aí as garotas eram uma garotada jovem, a gente já velho, né? Aí a gente falou, pô, chegou uma hora que a gente falou, não, vamos misturar aí a turma, não sei o que e tal. Aí eu fui pro time dos americanos, inclusive. Aí eu fiz um gol no Bussunda, e daí a pouco ele falou, gente, olha, vou até nem no gol tá dando mais, eu vou sair. Eu falei, porra, só porque eu fiz um gol em você, filha da puta. Aí ele saiu e foi caminhando assim, a gente estava tipo, sei lá, uns 300 metros do hotel, né? No terreno lá do hotel e tal. Aí, mas ele, no caminho, não aguentou, sentou e tal. Aí pediram para jogar uma água na cabeça dele. Aí alguém estava passando mal, aí alguém botou a mão na cabeça dele. A cabeça dele estava fria. Ele falou, porra, tua cabeça está muito fria. Ele falou, lógico, jogaram uma água gelada. Então, assim, tudo... E ele falou que estava se sentindo mal. Eu falei, porra, o cara comeu pra caramba. Algumas pessoas da equipe começaram a ficar preocupadas com a saúde dele. Para mim, estava tranquilo. Era só um cara que eu já tinha visto ele assim, passar mal de comida, entendeu? Sabe? A gente fez uma viagem para Portugal pelo programa e eu me lembro assim que o dia que eu cheguei, ele tinha ido antes com a mulher dele e eu cheguei com o Reinaldo. No dia que eu cheguei, encontrei com ele mais ou menos na hora do almoço. Aí ele falou assim, e aí, não sei o que, a gente tá indo almoçar. Não, cara, porra, tô indo dar uma descansada, porque eu comi pra caralho agora no almoço, quero dar uma descansada pra ver se eu consigo comer pra caralho no jantar, né? Então eu tava acostumado a ver o cara comer, porra, sabe, exagerar na comida. Pra mim, tudo bem.
E as pessoas ficaram ligadas. E aí, durante a noite, ficavam ligando para ele. Pô, tá tudo bem aí? Não sei o quê, como é que tá? Tal. Aí o Cláudio deu um telefonema para ele e perguntou, né, de madrugada: aí, Bussunda, tá conseguindo dormir? Aí ele falou: se vocês deixarem. Pô, então não vamos falar mais nada. Quando chegou no dia seguinte de manhã, 17 de junho de 2006, inesquecível, ele acordou cedaço, tipo 6 horas da manhã, aí, porra, desceu e tava lá o nosso cameraman, que também costuma acordar cedo, se fazia ginástica e tal. Aí ele: o que foi, professor? Não sei o que. Falei: cara, agora eu tô passando meio mal, acho que eu preciso mesmo ir no hospital. Aí chamaram a nossa produtora, que é uma brasileira que morava na Alemanha, falava alemão e tal. Ela foi na portaria para pedir uma ambulância, alguma coisa assim. Estava fazendo check-out uma equipe de paramédicos. Aí quando eles ouviram a história de alguém passando mal, não sei o que é tal, aí explicaram. Ele falou: olha, fala para ele subir para o quarto que a gente já vai lá atender ele. E, cara, isso foi um problema, porque ele subiu para o quarto e eles, quando foram atender ele já estava bem mal. E ele apagou na frente da equipe. E a equipe tentou reanimar nada. E assim, e como era um hotel, que assim, o elevador era pequeno, a escada era espremida, então não tinha como botar ele numa maca para descer nem por elevador, nem pela escada e tal, ficou aquela coisa. Então eles tentaram lá em cima fazer algum procedimento e não deu certo, né? Entendeu? Ele então, falece ali. Falece ali e, porra, o que acontece? Se tivessem atendido ele lá embaixo, era capaz de... Bom, o Si a gente sempre... O Si é sempre otimista, né? Se ele tivesse ido no dia anterior... se ele não tiver... Exatamente. Se o argentino tivesse goleado... sabe? Enfim, né? Vários Si. Caralho. Mas o fato é que... quando a gente... Eu estava ainda no quarto, eu recebi um telefonema do diretor falando assim: Hélio, vamos cancelar as gravações de agora de manhã, sabe? Vamos cancelar... Ele falou: vamos cancelar a gravação porque o Bussunda tá passando mal. Aí eu, porra, é mesmo? Não sei o quê. Aí eu dei um tempo e tal. Depois eu liguei e falei: mas a gente vai ter a gravação que foi adiada para de tarde. Ele falou: cara, você não tá entendendo, o Bussunda tá passando muito mal. Quando eu saí do quarto, já estava uma cena do Bussunda sendo reanimado, sabe, e tal. Então, na realidade, quando eu vi ali, ele já tinha morrido, né? E a gente, numa esperança de que ele fosse reanimado e tal, até que veio a notícia. Aí foi um choque, né? Foi um choque, porra, sabe? Você ter... Nossa. Porque o Bussunda era a cara do programa, né? Entendeu? E a gente... É certo dizer que ele era o protagonista do programa? Era o protagonista do programa, era a figura mais conhecida, era o nome mais conhecido, entendeu? Ele tinha cara de comédia, né? Tinha, entendeu? Carismático demais. Sabe, você é carismático pra caramba e aquela cara de... Um cara de bem com a vida, né? O cara tá sempre... Típico carioca. Bom vivan pra caralho. Assim. Porque assim, como eu era engenheiro, aí certas coisas... Na época, antes do programa, antes de virar artista, eu era engenheiro, trabalhava numa empresa que tinha como lema austeridade, então tudo era muito sério. Os caras nem sabiam que eu estava fazendo. Formal. Que eu fazia comédia e tal, sabe? Eu tinha só as secretárias que eu pedia para datilografar, que na época a gente datilografava os textos. Sabe o que é datilografar? Datilografia. Enfim, a máquina assim, sabe? É um computador sem computador, só o teclado. É só o teclado da impressora, né? Mais ou menos isso. Enfim, e aí as secretárias me ajudavam. Eu chegava com os textos escritos à mão e elas datilografavam e tal. Elas sabiam, mas assim, a direção, os outros meus colegas engenheiros, ninguém sabia que eu fazia comédia. Então, uma vez a gente ia fazer alguma merda, eu falei assim: cara, eu não vou me meter nessa não, porque eu tenho um nome a zelar. Aí ele falou assim: cara, eu vou fazer porque eu tenho um nome a lazer. Sabe? Então, cara,
ele era o símbolo do programa, né? E o que você sentiu? Você consegue descrever? Porque, cara, é uma parada que eu nunca passei. Eu não sei o que é. Você tava... Foi um choque tremendo, porque a gente estava num sucesso tremendo, né? Isso foi em 2006. Em 2003, a revista Veja tinha feito fazia anualmente uma eleição assim, dos artistas mais influentes. Na época não era influente, os artistas mais poderosos e tal. E em 2013 a gente foi considerado o artista mais poderoso do ano, entendeu? 2006 eram 3 anos depois, então quer dizer, no auge. Estávamos bem ali e tal. Então, cara, era uma sensação de imortalidade, né? Você não fica pensando, porra, e aí? Porque quando você tá com 80 anos, você já começa a pensar, porra, e aí? Sucessão, o que vem, e né? Sim. Mas você tá, porra, com no auge, né? 40 e poucos anos, né? O programa bombando e tal. Você não pensando, então, quando o Bolsonaro morreu, quando a gente se deu conta que a gente podia morrer, né? E ali o Bolsonaro morrer criou um vazio tremendo, sabe? Deixou uma dúvida, porra, e agora? Como é que vai ser? E tal. E uma depressão, a gente ficou arrasadíssimo, nós não fomos um grupo criado numa sala de produção, né? A gente era um grupo de amigos. Que foi fazer televisão, fazer o programa. Então aquilo foi foda, né? Foi foda. A gente voltou pro Brasil. E a família? Quem que comunicou? Você sabe? Aí, cara, foi uma guerra, porque assim, por sorte, não tinha ainda as redes sociais, então a gente conseguiu segurar a notícia. A Globo, nesse aspecto assim, foi super parceira, ela segurou a notícia não vazou para os jornalistas, e a tempo da gente fazer contato com a família do Bussunda. E o que acontece? Ele morreu de manhã cedo lá, e aqui ainda era madrugada. Tá. Então a gente teve 4, 5 horas. Ligar para a família dele, para os irmãos, cara, assim, 4 horas da manhã, dar um telefonema 4 horas da manhã para uma pessoa que você nunca liga. Aí ligar, Marcos, olha, o seu irmão faleceu. Foi que foda pra caralho. E, como fazer para dar notícia para a mulher dele? Ele morava ele, a mulher e a filha. A Julinha estava com 9 anos, se eu não me engano, nessa época. Por aí. Enfim, cara, a gente, como fazer essa história e tal. E aí montou assim um grupo, algumas mulheres, assim, a mulher do Hubert, junto com algumas amigas que esperaram um horário, mas também cedo, tipo, podia adiar muito, né? Nosso medo era, o pessoal ligar a televisão e receber a notícia, né? Então tinha que avisar antes de sair no noticiário. E aí foram lá falar com ela e tal, foi tudo foda. E assim, ele morreu dia 17 de junho, e aí a Globo conseguiu resolver tudo. A gente, na mesma noite, no mesmo dia que ele morreu cedinho, no final da tarde, o corpo dele já estava sendo trazido aqui para o Brasil. A gente também embarcou. Eu sei que no dia seguinte já teve o enterro dele, né? E foi lá na sede do Flamengo. Sendo que o dia seguinte era o meu aniversário. Caramba, velho. Pior aniversário da minha vida, né? Puta que pariu. E eu tinha até já reservado um restaurante pra gente comemorar o meu aniversário lá na Alemanha e tudo, sabe? Enfim, puta, cara, velho. Foi uma coisa. E, cara, foda, porque além dele morrer, o enterro dele foi dentro do Flamengo. Eu nunca entrei naquela porra daquele clube. Eu falo assim, esse Bolsonaro é muito filha da puta. Porra, mesmo dormindo, ele resolve me sacanear. Eu tenho que ir no Flamengo. Porra, que foda.
Ainda teve esse lado, né? Mas foi complicado. Eu lembro que a seleção fez homenagem pra ele, né? Fez, porque era um cara muito querido, né? O país, assim, na época daquela Copa, eu lembro muito. A gente não tinha noção, como não tinha redes sociais, a gente não tinha como acompanhar a repercussão aqui, né? Quando a gente chegou é que a gente viu como é que o Brasil estava num estado, assim, de choque. Sim. Daquela notícia, né? Foi realmente muito pesado. E essa notícia foi tão forte que as pessoas associam a morte do Bussunda ao fim do programa, quando o programa ainda teve uma sobrevida de 6 anos. Então, quer dizer, a gente fez muita coisa depois dele, né? Você acha que teria sido quanto diferente isso? Se ele não tivesse... ele teve um peso, assim, primeiro que é o seguinte, nós éramos 7 num grupo, um número ímpar, então que as discussões podiam se resolver. A gente nunca votava, mas assim, de uma maneira geral, a gente ia convencendo, até que... Se formava uma maioria. Aí, cara, isso passou a ficar 6, número par, 3-3, e mais do que uma votação, ele era uma figura assim, que ele era um fiel de balança, porque era uma figura razoável pra caramba, e não ficava assim, apoiando um fulano porque é o brother dele. Não, ele apoiava quem ele achava que estava com a melhor posição e tal. Ele era um cara justo. Exatamente. Então a gente ouvia. Sabe, ele falando, tava uma discussão que ele falou, ele exercia um papel de liderança fora, assim? Não era, chegava a ser isso? Acho assim que o Cláudio Manuel tinha um papel mais de liderança, mas assim, ele tinha uma voz muito forte, muito influente no grupo, pesava muito o que ele falava, não, você falou, tu levava bastante em consideração o que estava sendo falado, né? Por conta da isenção, de certa forma, que ele tinha, né? Então, isso pesou. Além do que você perder uma figura que tinha uma presença no vídeo muito foda e uma presença também na redação muito importante, que era um cara muito criativo, né? Então, o grupo perdeu pra caralho. E além do grupo ter perdido artisticamente pra caralho, a gente perdeu um amigo, assim, cara, foi uma coisa difícil de superar, né? O pior momento da sua carreira profissional? Sem dúvida, o pior momento foi a morte do Bussunda, e foi curioso que a gente tinha rodado um filme, que foi Os Seus Problemas Acabaram, que era o slogan do Organizações Tabajara. E o que acontece? Naquele momento estava na finalização para ser lançado. E então o que acontece é que assim, o Cláudio Manuel, por exemplo, quando o filme foi lançado, o filme foi lançado, acho que em setembro, e eu achava que a gente devia ter segurado mais. Eu falei, cara, não sei, sabe, não tem clima tal. O Cláudio Manuel não assistiu o filme, né? Ele veio assistir o filme agora, sei lá, 2 anos atrás, quando ele fez o documentário Meu Amigo Bussunda, aí é que ele foi ver o filme, mas ele... Porque, não conseguia. Ver o cara ali vivo, sem a presença dele, cara, uma coisa realmente bem complicada. Nossa.